neste momento vamos nos preparar com os nossos agradecimentos sempre ao Mestre Jesus por iluminar os nossos caminhos, nos fortalecer na nossa trajetória terrena, iluminando as nossas consciências através do Evangelho. Nesta noite possamos nos envolver nesse manto de luz com a doutrinária Vida e Morte, item 32, do livro Coragem, mensagem pelo Espírito Emmanuel. Também te rogamos, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos necessitados da tua luz, por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, por todos aqueles que se encontram em várias dificuldades, que possam buscar o entendimento através da doutrina que nos dá esse alicerce, essa base para fortalecimento da fé. E assim superar todos os processos que passamos aqui no corpo físico. Que a tua luz alimente e fortaleça cada um de nós. E nos dê essa força necessária para que possamos vivenciar o Evangelho de maneira positiva, com alegria, com determinação e muita responsabilidade. Estudando e assim entendendo a mensagem do Evangelho ensinada pelo Cristo. Fortalece o nosso irmão Luiz, que mais uma vez colabora com a nossa casa, em mais uma doutrinária, e assim possamos prosseguir esse trabalho com muito amor. Que a paz seja sempre uma constante na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Vânia, vai. Passa a palavra para o nosso amigo Luiz, que fará a doutrinária da noite. Muita paz a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos aos nossos pensamentos do estudo desta noite, que possamos fazer uma investida pessoal e, acima de tudo, refletir na mensagem do Espírito Emmanuel. É uma mensagem muito filosófica, E então, como isto pertence ao Espiritismo, né, com relação também à ciência e seus aspectos religiosos, então, a noite de hoje, eu acredito que um dos temas mais importantes que o Adalberto nos conduz para o estudo. E como vamos falar sobre filosofia espírita, na verdade é isso, então eu deixo todos vocês que estão aí, o Fidelis, a Ivânia, a Marília, ao Mário Francisco, todos vocês, ao Meireles, que a gente possa participar, conversar, levantar a mãozinha aqui que está aqui embaixo, vocês podem, para que a gente possa trocar essa ideia, porque, como na última vez que nós nos encontramos, lembramos que nós estamos numa sala de estudo, e o Adalberto, ele é sempre muito feliz quando traz esses assuntos para que a gente possa fazer uma rememorização daquilo que nos pertence, ou seja, a vida. Isso é muito importante. Então, eu vou abrir um espaço inicial com relação ao tema que será muito importante, falando um pouquinho dessa filosofia, não é? Que às vezes a gente, muitas vezes, estuda espiritismo. Olá, senhora Darcy, boa noite. Boa noite, seu Para São Luiz. Paulo, Boa noite a tudo bem? todos vocês. Bom, então, vamos dizer que a filosofia, como expoente do conhecimento racional pensado, ele vem de maneira sistemática. Como é que é isso?
essa maneira sistemática. Olha, a vida é toda filosofia. Por que isto? Por que aquilo? Como é que acontece? E foi exatamente assim que a doutrina dos espíritos veio até nós. Então, essa filosofia, ela surge na Grécia, em meados do século 6 antes de Jesus, imagina. Jesus chega a 2000 anos, mas 500 anos antes, então a filosofia socratiana, platônica, ela estava lá atrás, já nos fortalecendo as conquistas da alma, que foi exatamente aquilo que fez a filosofia bem antes de Jesus. E essa filosofia, ela surge da necessidade de que os gregos tinham de explicar ao mundo. Olha que coisa importante. Nós também somos procurados pelos nossos filhos menores, pelos nossos netos, por pessoas do centro espírita, por onde passamos, principalmente quando eles sabem lá fora, não na nossa casa, na nossa vida doméstica, o que nós representamos para a sociedade, porque somos espíritas. E eles vão perguntar como é que é a morte, o que é a vida, o que é nascer, o que é reencarnação. Então, nós estamos sempre assim, como que portas abertas para ensinar a essas pessoas pelo mundo ainda vazio, mundo filosófico, sem entendimento, que nós vamos ajudá-las a perceber, a pensar, que é isso que a filosofia faz. E é isso que o Espírito Emmanuel traz para a gente nesta noite. Vocês vão ver. Então, os acontecimentos naturais e a relação entre os humanos e a natureza, a partir do uso ordenado e sistemático da racionalidade, é isso que a razão pensante, ela vai nos conduzir para o futuro. É assim mesmo, porque sofremos. Quais os nossos problemas da ingratidão? Quais os problemas do medo e da morte? Porque tudo isso, não é? Viver, nascer, sofrer e continuar nascendo para continuar sofrendo, meu Deus, quanta coisa que a gente não compreende. E o Espiritismo traz tudo disso para o nosso meio, para o nosso coração, para a nossa memória, para que a gente possa refletir as variadas vertentes da vida, seja doméstica, seja profissional, seja na vida social, tudo isso realmente nos importa. E aí, então, a gente vai lembrar da Revista Espírita, Jornal de Estudos Filosóficos, que veio à tona no ano de 1859, no mês de julho. E aí, então, Allan Kardec, senhores, ele proferia um encontro sempre ali na sua casa. E eram amigos que frequentavam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ali, numa certa reunião, ele rememorava, trazia para aquele meio o que, de fato, ele havia apresentado lá na sociedade. E lembrou para aqueles que estavam presentes uma coisa muito importante, que antes de eu fazer o trabalho do Espírito Emmanuel, pensei em trazer para vocês fazerem uma reflexão. E eu entendo que ela será muito útil, não é? Está na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, do ano de 1859, no mês de julho. E aí, então, em 2 trechos que eu reservei aqui para vocês, então, Allan Kardec ele vai dizer o seguinte: eis o que importa, seja bem sabido fora deste recinto. Ou seja, ele estava ali, reunido com aquele seu grupo amigo de trabalhos espíritas, a fim de que não haja equívocos quanto aos nossos objetivos. Olha lá, ele sabia o que estava dizendo. Os objetivos de vida, onde ali você tinha esperança, você estava ansioso para ser feliz, mas era preciso passar por determinados caminhos da vida que muitas vezes
Um espinho que fura o nosso pé, ele tem razão de ter furado. Para que a gente desperte muitas vezes dos descuidos nas vias por onde nós andamos. Isso é verdade. Então, ele vai continuar dizendo que esses equívocos não sejam, na verdade, parte dos nossos objetivos, a fim de que, ao virem aqui, ou seja, aqueles que estavam ali reunidos, não esperem vir a um espetáculo dado pelos espíritos. Olha lá. Olha lá. Uma vez eu estava num congresso lá em Salvador, com Marcos Machado, vocês que trabalham no movimento espírita entre as áreas, aqui os CRs, na verdade, os CRs da nossa região. Eu estava no congresso e Marcos Machado ouvia um certo professor da universidade falar a respeito da obsessão da mediunidade. Foi uma explanação da manhã inteira. Quando nós saímos para almoçar, Marcos disse assim: Luiz, parece que nós estamos brincando de fazer espiritismo. Aí eu olhei assim para ele e eu disse: Marcos Machado, você deve conhecer, não é, Adalberto? Conheço. Aquele Feira Santana, ele. Sempre ele é um adjunto. Macro-regionais, ele está sempre presente. Isso, ele é um adjunto federativo. Aí, então, ele disse: Luiz, parece que nós estamos brincando de fazer espiritismo. Eu olhei para ele assim, disse: Marcos, parece que sim, mas eu já vejo isso há muito tempo. Mas isso não é o caso nosso, tá? Isso já faz muito tempo, já temos 20 anos que nós comentamos sobre isso. Aí, então, o que acontece? Kardec continua dizendo que a curiosidade tem um limite. E foi essa curiosidade que fez a doutrina. Muitos de nós pensamos que a doutrina foi preparada exclusivamente por Kardec. Preparada somente por espíritos, a gente pensa assim, não foi. Na verdade, foi um mundo envolvente, tanto entre sábios de todos os lugares, um mundo de mentes que pensavam sobre a liberdade, e ali estava congregando esses pensamentos na formação doutrinária na qual nós abraçamos. E aí, então, Kardec diz: quando satisfeita, ou seja, essa curiosidade, procura uma nova satisfação, procura uma nova distração. Aquele que não para na superfície, que vê além do efeito material, sempre acha o que aprender. Para ele, o raciocínio é uma fonte inesgotável. E é por isso que Emmanuel traz, nesse livro Coragem, o que é que a gente vai saber, o que é que ele quer dizer sobre vida e morte. Isso vai ser muito importante. Então, essa fonte inesgotável se limite, que exatamente é o raciocínio, a forma como nós pensamos, aquilo que nós buscamos saber. Então, nossa linha de conduta não poderia ser mais bem traçada do que pelas admiráveis palavras que o Espírito de São Luís nos dirigiu e que jamais deveríamos esquecer, entre aspas, o que ele disse: zombaram das mesas girantes, mas não zombarão jamais da filosofia, da sabedoria, da caridade que brilham nas comunicações sérias. Olha o que o Espírito São Luís diz. E em outro momento, o senhor Allan Kardec termina dizendo aqui para nós: dirigimos nossa investigação a tudo quanto possa iluminar nossos caminhos, preferindo as comunicações inteligentes, ou seja, dos espíritos elevados, daquilo que de fato a mediunidade possa trazer através de homens verdadeiramente sérios. E aí, então, que esse campo, sendo muito vasto e limitado, o das manifestações puramente materiais de interesse apenas momentâneo. Então, os espíritos, eles trazem sempre para nós o repouso para a nossa alma. E isso é verdade. Andamos inquietos,
suspeitos de alguma coisa que parece que não está dando certo. Procuramos saber, acima de tudo, irmãos, o significado da vida presente na direção para o futuro. E às vezes nós não conseguimos reunir forças para nos encorajarmos a respeito daquilo que nós vamos ouvir a partir de agora, o que o Espírito Emmanuel traz. Eu acredito que cada um de nós, no seu cantinho do coração, vai saber entender o que o Espírito trouxe para nós. E, mais uma vez, digo que o nosso irmão Adalberto Maia, ele foi muito feliz a dizer assim, olha, vamos estudar isso hoje, para que a gente entenda o significado daquilo que é triunfo ou aquilo que é morte, aquilo que é vitória ou aquilo que é desespero, aquilo que seja bom ou aquilo que seja duvidosamente mal. E aí vamos pensar em nós, a partir daquilo que seja para o Espírito Emmanuel uma abordagem livre, porque ele nada impõe. A filosofia é livre, ela não impõe. Então, aqui, coragem, que está aqui o tema Vida e Morte, no capítulo 32. Então, vamos caminhar por essas suas palavras e que a gente, quando terminar o tempinho da gente, a gente vai conversar um pouquinho, tá? São 8h18, então eu acho que dá muito tempo para a gente chegar lá. Então, o Espírito Emmanuel, ele vai começar dizendo assim, percebam bem, senhores, que filosofia ele traz. A vida é luz, doação, alegria e movimento. Olha que maravilha. O espírito, o filósofo Platão, ele diz o seguinte, que tudo se move entre a natureza. Ele vai falar assim, tá? Como a gota de um rio ou uma molécula de um rio que passou à nossa frente. A beira dos nossos pés, ela, na verdade, ela já não nos pertence mais, porque adiantou-se 10, 100 mil metros. Está na direção do mar. Então, nessa vida é luz, é doação, é alegria e movimento, eu entendo que o Espírito quis dizer que isto pertence a nós, a mim, ao Fidelis, ao Adalberto, a Darcy, cada um de vocês que estão aqui. Ou seja, imagina nós acordarmos pela manhã sem luz, sem doação, sem alegria, sem movimento, como se nós estivéssemos mortos, mas muitas vezes mortos-vivos, porque não conseguimos absolutamente força para o corpo, força para o coração. E o Espírito vai dizendo assim, a morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Por isso que muitas vezes nós não temos coragem para fazer uma oração, não temos coragem para visitar um irmão, não temos coragem para dizer para o marido que muitas vezes ele nos impõe, segundo ele, a sua verdade, mas mudando o curso da nossa liberdade. Analisa as forças vivas, olha o que o Espírito diz, que te rodeiam e observarás a natureza desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É verdade isto. Existe uma situação na nossa sociedade e que a turma, inclusive espírita também, quando chega sexta-feira, eles cantam o seu hino de final de semana como se, na verdade, trabalhar é ruim. Sextou, trabalhou. E, na verdade, particularmente, eu fico pensando, meu Deus, o que nós estamos entendendo da vida? Porque sextou significa dizer, meu Deus, não tenho mais trabalho. Não é? Quando diz que sabadou, é exatamente para o dia de uma falsa alegria, que me desculpe dizer isso,
Porque muitas vezes na segunda-feira você está doente e não pode trabalhar. Então o Espírito Emmanuel traz reflexões dessa natureza filosófica para que a gente entenda a vida como ela flui, gente. Pode ser na família, no lar, na sociedade, no campo profissional, na diversão, no campo esportivo, onde for, o espírito precisa estar sempre vivo e alegre para continuar. Ele vai dizer que é a árvore a crescer na produção intensiva, o manancial em virtude constante para garantir a existência, a atmosfera a refazer sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Olha aí. Na sociedade atual, quantas pessoas doentes, porque elas não conseguiram armazenar e viver com alegria, sempre triste. Os consultórios psicológicos estão cheios de pessoas que estão depressivas, medrosas, sem coragem para trabalhar, sem coragem para fazer amizade, gente. E o Espiritismo não veio para nós para sermos assim. Aí então, o Espírito continua dizendo, mas não longe de ti podes ver igualmente a morte no poço estagnado, em que as águas se corrompem na enxada inútil que a ferrugem devora, do fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Aí eu fiquei pensando sobre isso que o Espírito diz. A morte do poço estagnado está no livro Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 6 e 7, que ele vai lembrar exatamente o nosso centro de força principal da vida, que é o primeiro a ser formado juntamente com o coração, que está aqui exatamente como uma roda, né? O centro de força, um vórtice, que fica funcionando de onde parte o cordão da vida, o cordão de prata. E às vezes a gente não sabe o que é isso. A gente não valoriza a vida espiritual e esse cordão de prata, a mediunidade, as forças magnéticas, a intuição, a vontade de viver, ela se corrompe. Porque a gente não dá destino e força para a nossa vida espiritual. E é assim. Nós precisamos despertar essa vida espiritual no sentido, a partir de uma alegria intensa. Não olhar o outro com desatenção. Conversar sempre ouvindo o que ela precisa saber. E cabe exatamente a cada um de nós a alimentarmos aquela alma sedenta de necessidade das instruções que a vida diária precisa. E aí, então, o Espírito Emmanuel vai dizendo uma coisa muito importante assim, depende de ti acordar e viver. Olha aí, olha aí. Tem gente que ela diz assim, eu trabalhei muito, mas quando chega num dia de domingo e feriado, me desculpe a observação, mas me desculpe mesmo, que dormem até 12 horas do dia, vão almoçar 3 horas da tarde, aí a nossa organização biológica, fisiológica, já não é mais a mesma, porque o ritmo da vida, ela foi quebrado. E nós precisamos dar força. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai nos ensinar muitas vezes como é que nós damos valor à vida, fazendo com que ela se movimente cada vez mais. Quando nós, Kardec chega a dizer algumas coisas pelos Espíritos, que muitas vezes nós damos moleza para o corpo. Damos moleza para o corpo. E quando vem a morte biológica, o espírito na vida espiritual, então ele sente falta daquilo que fazia, dormir muito, comer muito. Ah, e é assim. E aí a vida não progride. Aí você vai dizer assim, puxa, Luiz, você está sendo muito austero. Mas não sou eu que digo, gente, é o Espírito. É o Espírito, ele sabe como nós estamos rondando a existência. Estamos faltosos quanto nós mesmos. Não é? Me desculpe estar dizendo isto. Então, depende de ti acordar,
ou seja, despertar, aumentar a atenção e viver, ou seja, entrar no movimento da vida. Esse viver não significa nascer de novo, não é isso. Valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de auxiliar e aprender, amar e servir. Olha aí. Então, quer dizer que nós temos coisas importantes a pensar, a filosofar conosco mesmo. Às vezes eu saio daqui de casa, vou à feira e vou pensando a vida. Faço minhas compras, penso da vida. Volto para casa, penso na vida. Estou aqui em casa, penso na vida. Estou agora com vocês, penso na vida. Então, quer dizer, parece difícil isto, mas não é. É porque nós estamos mal acostumados desde o princípio. Eu acredito que pessoas maduras, como o Darcy, como o Adalberto, como o Mário, lá em Pernambuco, não é? Pessoas novas que estão aqui também, que estão dando a sua vida pelo melhor da vida, então estão nos acompanhando, graças a Deus. E assim, a gente vai mais ainda se comprometendo com o nosso próprio futuro para uma morte saudável. E é verdade. Ou seja, uma morte biológica saudável. Não é aquela morte de medo. Meu Deus, vou morrer. Uma vez, Divaldo Franco nos falou aqui em Feira de Santana, quando alguém perguntou, Divaldo, você tem medo de morrer? E ele disse, medo eu não tenho. Meu problema, a minha preocupação é o que pode acontecer comigo depois da morte. Olha lá, olha lá. Então, isso é filosofia. Pensar na morte, pensar na vida, pensar no trabalho, pensar no amor, pensar na diversão, pensar na alegria, na amizade. Isso é filosofia. Pensar nos nossos destinos de agora, pensar no pensamento, pensar em escrever um livro, pensar em cuidar de um jardim, cuidar de animais, cuidar da limpeza da nossa rua. Isso é filosofia. E aí, quando nós saímos da nossa casa, vemos pessoas tristes, ruas sujas, pessoas desalentadas, pessoas com fome de saber e não encontram ninguém que lhe ensine. Isso é filosofia. É para isso que somos espíritas. Despertar-nos para despertar o mundo que nos aguarda. E Kardec sempre lembra quando ele falava naquela sua época de um mundo melhor. Será que não queremos um mundo melhor? Eu quero. Eu quero um mundo melhor. Mas o mundo melhor não é um mundo de felicidade como nós imaginamos. É o mundo que parte de mim. É o mundo que parte de mim. Para com o marido que, na verdade, não me ouve. Para o marido que, na verdade, tem preguiça de lavar um prato. Para a mulher que, na verdade, só quer colocar as pernas para cima vendo novelas. Isso é verdade. E aí nós estamos perdendo tempo. E o espírito Bezerra de Menezes, há muitos anos, ele vem dizendo que o tempo hoje, que não é tempo de perder tempo. E aí, então, os nossos esforços, porque somos espíritas, nós somos convidados ao trabalho, gente. Olha lá os trabalhadores da última hora. Olha lá. Então, continuando aqui com o Espírito Emmanuel, na nossa página seguinte, então o Espírito vai dizer, muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço, à maneira de almas entorpecidas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem, eu digo, se acomodam, né? Parece que o Espírito aqui está dizendo, acorda, desperta, como disse Jesus lá na sua época, desperta tu que dormes. E o Espírito o apóstolo São Paulo, ele também repetiu aquilo que Jesus falou. Não é?
Quando Jesus encontra aquela mulher, me desculpe, viu, disse, está falando sobre essas coisas e tal, mas é o Espírito que fala para nosso próprio bem. Entra uma mulher para ouvir um homem que falava entre a multidão. Ela não sabia quem era, mas as suas palavras entorpeciam aquela alma sedenta e faminta de paz. E quando ela se aproxima de Jesus, ela disse, bem-aventurado o ventre que te gerou. Olha, olhou para a matéria, olhou para a maternidade. Isso não tem nada a ver. Honestamente, não. E aí Jesus se volta para a mulher e diz assim, mulher, para ti é melhor ouvires a minha palavra e seguires. Olha o que disse Jesus. Olha aí. E muitos ensinos de Jesus cabem muito bem à vida que levamos hoje. Não é verdade? Quantos de nós que estamos aqui na sala de estudo vamos reencarnar com os mesmos problemas de agora? É impossível, gente. É impossível. Mas isso eu não estou querendo dizer que vocês desistam do Espiritismo, mas que vocês ganhem força. Peguem na charrua e vamos em frente. Vamos nos alegrar. Vamos ser firmes e fortes para vencermos as nossas más tendências. E aí, lembrando aqui o que o Espírito deixou para nós. Ele vai dizendo assim, que absorvem os recursos da terra sem retribuição. Às vezes a gente compra a banana, o feijão, a gente cozinha tudo, leva para a mesa e esquece de agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela reposição da energia do meu corpo, pelo pão que eu recebo. A gente se senta à mesa esquecendo de agradecer ao Senhor, nosso Criador, o Criador de tudo. E aí passamos um dia, 2 dias, um mês, um ano, comendo e dormindo, e nem sequer o sono a gente agradece. Aí a gente fica pensando, meu Deus, que alma eu sou? Que alma eu sou, Senhor? Onde é que eu estou diante de ti? E o Senhor, calma, filho, calma, filha, tem coragem. Olha aquilo que o nosso livro diz, coragem. Por isso que eu digo que Adalberto foi muito feliz, mais uma vez, a trazer o livro Coragem para os nossos dias de hoje. Não é? Aí ele vai dizer, receber sem dar. Exigem concurso alheio, sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros e vampirizam as forças que encontram, quais sorvedores de tudo consomem, sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Olha aí. É como se ele estivesse dizendo que nós passamos uma existência sem perceber a existência, sem perceber o valor de um sono, sem perceber o valor da amizade, sem perceber o valor da família, sem perceber o valor do corpo. E aí a gente desmorona de vez quando chega a morte. E é verdade. A gente se decepciona e pela consciência muitas vezes mal instruída e mal educada, vem o medo de morrer. Isso é verdade. Porque uma consciência tranquila, ela não tem medo de nada. Um homem pode vir na sua direção com a arma, apontar para você, pedir seu relógio, seu celular. E você sabe que aquilo não tem valor mais do que a sua vida. E você diz, eu não dou. E ele dá um tiro em você e você interrompe o curso reencarnatório. E depois você fica pensando, meu Deus, eu perdi, devia ter deixado o celular para lá, devia ter deixado o relógio e preservar a vida, que me, na verdade, agasalha o espírito nesse estojo de carne. E é por isso que nós precisamos, senhores, verificar o valor que está em nossas mãos. Aí, então, a gente vai dizer uma coisa assim, com o Espírito Emmanuel. Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade. Olha a filosofia. Porquanto a distância da luz
que lhes cabe inflamar em si próprios, ou seja, acender, inflamar, é acender. A luz deve ser acesa. Jesus diz isso. Acende vós a tua luz. Não é? Acende a vossa luz. Não é? Vós sois o sal da terra, Jesus diz. O sal, na verdade, é um sódio, é uma química. Sem esse sal da vida, da alegria, da força, né, da perseverança, então significa dizer que aquela pessoa não tem química do sódio, não tem sal. Para que, na verdade, aquela pessoa não seja insípida, fria, seca, sem vida, sem alma. E é assim, gente. Então, prefere o mergulho na inutilidade, acomodando-se nas trevas. O que nas trevas? Será que são os espíritos obsessores? Não. Será que, na verdade, são os espíritos vampirescos? Também não. Porque aqui nós estamos falando de filosofia. Essas trevas, na verdade, são aquelas que perambulam a nossa cabeça. Não tenho dinheiro, não gosto de Luiz, não gosto de Adalberto, que o mundo se dane. É assim. São essas trevas. Tá? E às vezes a gente quer tudo fácil na vida, mas na verdade o coração fala mais alto quando a pessoa é comprometida em viver feliz. Minha esposa, Isabel, poucos conhecem, né? Ela disse para mim hoje, disse, Luiz, como eu sou feliz em fazer um almoço para amigos. Como me dá felicidade de eu levar o munguzá para o centro, para que todos possam aproveitar. Ah, como eu sou feliz, porque eu sei cozinhar. Muito obrigado, meu Deus, porque eu sei cozinhar. Isso é um dom. É um dom. Kardec, ele aponta para nós 82 faculdades mediúnicas, gente. A gente só sabe uma. 82 faculdades mediúnicas que Kardec aponta. E aí você pergunta, meu Deus, quais são? Bom, está no livro dos médiuns, tá certo? Sobre a mediunidade. Aí a gente vai terminando o Emmanuel, dizendo assim, ele lembra os talentos com que Deus te enobrece, o sentimento e o raciocínio. Olha aí o raciocínio como fonte do equilíbrio filosófico da vida nossa, de todo dia, de manhã, de tarde e até mesmo da madrugada. O cérebro e o coração, e fazendo verter o brilho do bem, através do teu verbo e das tuas mãos, ou seja, da tua palavra, e da atividade manual, braçal que está nas suas mãos. O verbo é exatamente aquele bem constituído dentro do lar, diante de um filho que não te obedece, e o teu verbo vai dizer assim, filho, vem cá, quero te contar uma história. E você vai contar para ele uma história que você tirou do Evangelho segundo o Espiritismo. E o teu filho vai dizer assim, ô mãe, eu não sabia que era assim. E você vai transformando a sua família em um núcleo de almas vivas que você reconstituiu, tirando ele da morte, da ignorância, do desacerto, das drogas, do infortúnio, do crime. E aí, então, o Espírito Emmanuel, eu agradeço a ele, amigo, quanto está sendo bom para nós, nos advertindo. E aí, então, desperta e vive. Olha lá. Esse despertar e viver não significa dizer que você entrou em estado sonambúlico, em estado de catalepsia. Não. Todos nós estamos vivos, caminhando, o sangue correndo. E é verdade. E o cérebro trabalhando para o bem. E as mãos cuidando do jardim, cuidando dos animais, cuidando da casa que está suja. E é verdade. Desperta e vive, para que das experiências fragmentárias, ou seja, de encarnação e em reencarnação, do aprendizado humano, possas um dia, olha, ver bem, o Espírito deixa em nossas mãos, nesta noite, não uma dúvida,
mais uma esperança. Uma esperança. Um dia, alçar voo firme na direção da vida imperecível. Senhores, senhoras, fico muito feliz de hoje estar num dia bom, numa noite boa, falando para irmãos amigos nesta noite, nessa sala de estudo. Porque eu tenho certeza que unidos nós venceremos. Saindo da angústia das horas difíceis do dia que muitas vezes nós não conseguimos encontrar chão nos nossos pés. E a vida fica difícil. Muitas vezes uma esposa que cobra muito o marido, ele pensa em fugir da sua casa. Talvez, se ele tivesse pensado um dia lá atrás, não teria se casado com essa mulher que é assim. Mas Deus deu a vida para que os dois vivessem juntos. E é preciso saber suportar as grandes dificuldades do caminho. Porque muitas vezes você sai daquela mulher que te cobra para uma mulher que, na verdade, vai te roubar. Vai te roubar a calma. Vai te roubar tantas coisas belas que os homens têm em si. E vice-versa também, gente. Porque quantos homens, quantos maridos, quantos filhos, quantos amantes não conseguem, na verdade, tirar a seriedade daquela pessoa que vivia, pelo menos em um momento de bem consigo mesmo. Então aqui eu paro um pouquinho, nesses 17 minutos que faltam para terminar o serviço, nosso trabalho, e eu deixo a palavra com vocês para que a gente possa trocar umas ideias. E se então há alguma coisa para me julgar, principalmente, eu acredito que o melhor julgo faz cada consciência. Esse momento de hoje, ao deitar, ir para a nossa cama, fazer a nossa oração, a nossa prece a Deus, que é o nosso Senhor, nosso Criador. E aí, deixo em aberto, Adalberto, passo a palavra para você e aos amigos que estão na sala para a gente trocar algumas ideias, como a gente fez na última vez, que foi muito proveitoso. Pois não. Sempre agradecendo pela mensagem. E estamos seguindo esse roteiro de amor, esse roteiro de paz, de esclarecimentos. Isso já há mais de 2000 anos. O Mestre tem colocado no nosso caminho e ainda não sabemos usar esses dons, porque a nossa preocupação ainda é voltada para a matéria. Certo que a gente tem que cuidar do mundo terreno, fazer as observações, mas sabemos que somos essa luz. E essa luz, a morte não apaga. Ela segue a vida eterna, porque o Espírito vive eternamente. Ele tem essa luz própria, dada por Deus, cada um no seu grau, e se esforçando o máximo possível para chegar ao patamar que todos nós sempre pedimos, felicidade. E felicidade não é coisa passageira, mas é o amor conquistado pelo Espírito. Muito bem, Adalberto, mas eu gostaria de saber de você mesmo, por que o Espírito Emmanuel, no livro Coragem, trouxe essa mensagem? Eu, pelo menos, eu gostaria de saber. São todas as mensagens que vêm aqui nesse livro é para a gente acordar. E esta é para mostrar a cada um de nós que a nossa vida é contínua. De existência em existência, a gente vai alicerçando essa experiência
vivenciando o Evangelho e sabendo que o Criador, ele é de uma perfeição total. Nós ainda não conseguimos chegar a essa perfeição, que somos espíritos ainda. Não. Olha, vê bem, nós somos perfectíveis. Perfectíveis. A questão de felicidade, ela, na verdade, não é para esse mundo ainda. Não é. A gente verifica pelos espíritos na escala dos mundos em que mundo nós nos encontramos. É verdade. Ou seja, a história humana, ela é envolvida por muitas situações que nos entristecem. Nos entristece. Olha, eu particularmente não penso em felicidade. Se eu disser que sou feliz, aí eu digo para vocês, eu trabalho. Faço a minha parte em família, faço a minha parte em amizade. Eu, na verdade, colaboro segundo as forças do espírito que eu sou. Mas eu posso dizer a vocês que a mensagem de hoje, Vida e Morte, do Espírito Emmanuel, é uma coisa que ela é diária em mim. Não que eu esteja querendo me apresentar para os meus amigos como uma pessoa que sabe fazer, não é isso. Mas uma pessoa que entendeu. Então, eu verifico assim, nas coisas que os Espíritos nos trazem, como lição de todo dia. Como o aluno que está na escola e aprende do seu professor de matemática que ele tem que estudar. Não é? Tem que estudar. Ele tem que absorver para compreender. Eu acredito que nós nos habituamos a certas coisas, me desculpe, até dentro do próprio movimento, o movimento espírita, é que nós nos habituamos e estamos aceitando. Ora, quantas separações, Adalberto, estão acontecendo por dia? Né? Quantos abusos sexuais dentro da família, né? De um pai, de um avô sobre o seu filho ou sua neta? Quantas pessoas estão perdendo seu emprego porque não são responsáveis profissionais? E chegam em casa dizendo para a mulher dele, filha, fui demitido. A mulher olha para eles, meu Deus, e agora como vão ser as nossas contas? É nisso que eu me refiro. Ou seja, desde a época do apóstolo Paulo, ele vai dizer para os seus daquela época, do seu grupo de convivência, ele disse assim, meus irmãos, temos doutrina e temos o mestre, o que nos falta? Naturalmente, a gente não vai abandonar Jesus e não vai abandonar a doutrina dos Espíritos. O que eu quero dizer é que nós ainda continuamos escolhendo mais a matéria, como você mesmo disse. E é verdade. Eu aqui vejo muita gente aqui, mesmo aqui ao meu lado. E desculpe estar dizendo isso, até revelando, não vou dizer nome. Que a pessoa vai dizer assim, eu não vou para a mediúnica hoje, porque é meu aniversário. E os espíritos esperam por aquela pessoa e a reunião, na verdade, não acontece a contento. Eu poderia aqui chegar a dizer a você, quando você me procurou na semana passada, é o exemplo, apenas o exemplo. Quando você me pediu essa palestra de hoje, eu, na verdade, não podia. Porque eu tenho estudo lá no Consolador todas as quartas-feiras. Mas eu combinei com o grupo. Procurei um substituto dizendo que aqui o encontro com vocês era muito importante. Porque, de fato, vocês são importantes para mim.
E a mensagem do Espírito Emmanuel, nesse livro Coragem, me chamou muita atenção. Eu digo, Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Eu preciso me apresentar aos meus amigos para trabalhar. E aí, então, sem reclamar. E aí vem, pela minha vontade de estar aqui, uma intuição para que eu procure alguém que me substitua no Consolador Prometido aqui em Feira de Santana. E aí, então, daqui a pouquinho, vai dar 9 minutos para as 9, e o estudo está terminando lá agora. Quando a pessoa que me substituiu, que é minha filha, é uma pessoa já de 36 anos, daqui a pouco ela chega aqui em casa, e aí ela vai me perguntar, meu pai, como foi o trabalho? Eu disse, sensacional, maravilhoso. E o seu, minha filha? Disse, meu pai, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Então quer dizer, gente, estamos no mesmo barco para o futuro. E muitas vezes nós estamos remando na matéria e esquecendo o futuro, e o futuro, na verdade, se torna tão mais difícil para a gente. Porque, na verdade, nós estamos transferindo e buscando, muitas vezes, com todo respeito a você, Adalberto, alguma desculpa, que, na verdade, estamos caminhando. Mas os espíritos não nos escolheram gratuitamente. E que nós estamos numa doutrina de trabalho. Por isso que somos poucos. E desde a época de Jesus, com relação a isso, ele lembra. A seara é grande, mas são poucos os tarefeiros. Então, significa dizer que quanto mais, na verdade, eu me escondo na matéria, o espírito se enfraquece. Então, como espíritas, nós temos que ser raçudos e vencer as nossas más tendências, as más criações mentais. E é isso. E é isso. Não é? Então, a gente vê no livro de André Luiz, no livro Nosso Lar, uma mulher que ela recebeu um prêmio no mundo espiritual por 142 anos de trabalho ininterrupto. Então, quer dizer, qual é o prêmio que nós vamos receber? Não é? Ou seja, nós vamos voltar muitas vezes puxando mais cargas e sofrendo mais. E muitos, na atualidade, sem saber por que sofrem tanto. Porque lá atrás, não é? Aquilo aconteceu como ainda continua acontecendo. Então, quer dizer, o que o Espírito Emmanuel trouxe para nós é um despertar gigante. Que nós façamos como Bezerra de Menezes, não percamos tempo. O tempo ruge, não é? Eu devo estar errado, não estou? Devo estar errado. É como se, na verdade, eu falasse e ouvisse certas coisas e dizendo, Senhor, me desculpe, não falo mais. Me desculpe, Senhor. Mas, na verdade, a coragem está em mim. E eu vou continuar fazendo todas as vezes que a Adalberto me convidar. Faço todo o possível para estar aqui. Faço todo o possível. Não é? E graças a Deus, eu consegui compreender a doutrina. Muito obrigado, Senhor. Adalberto? Quem mais? Fidelis. Luiz, Pois não, Senhor Fidelis. você teve uma boa reflexão nesse texto aí. Esses textos do livro Coragem é um texto muito bom, né? Muito incentivador, uma boa reflexão. Ele fala que a vida é a morte. A gente sabe, depois que a gente nasce, a gente sabe que um dia vamos embora, né? Vamos estar onde nós viemos. E, se puder, reencarnar de novo. Então, o medo de morrer, geralmente, eu acho assim, muita gente às vezes tem o medo de morrer porque vai deixar um filho pequeno, algumas coisas sem fazer, aí fica com aquele medo. Mas depois que você já criou seus filhos, já formou,
né? Você já fez uma vida plena, uma vida satisfatória, eu acho que não tem mais medo de morrer, não. Eu mesmo já trabalhei, já me aposentei. Outro dia um colega me perguntou, Fidel, você tem medo de morrer? Eu digo, não. Não tenho medo de morrer, eu tenho medo de adoecer e dar trabalho a outra pessoa, ao outro. Entendeu? Que o outro vai perder até tempo comigo na minha doença. O que eu tenho medo é isso, mas de morrer não. Morrer, você morrer, o corpo aprodece, vai, né? O Vai Fidel, do pó o do Fidel mundo, fala, posso tenho retornará. medo depois da morte, que nem E Edivaldo aí, falou. mas é o seguinte, disse, a morte, Edvaldo falou até isso, mas o que você faz aqui, eu acredito assim, o que você faz aqui na sua vida material é um futuro para a sua vida espiritual. Se Isso, você fez boas coisas aqui, eu acho que seu espírito vai ficar lá sossegado, isso, é isso. entendeu? Agora, se você fez aqui na vida só perseguir o colega, maltratar a família, maltratar o filho, maltratar a esposa, e você quer que do outro lado você se dê bem, como é que você vai se dar bem se na Não, vida material você não fez nada o que deveria fazer de bom, né? muito Seguir o bem. Cristo, não é isso? É, Então, o que eu entendo é isso. é, E o que você falou também, a felicidade na vida, a gente não vai ter felicidade na vida, a gente vai ter isso, momentos felizes, entendeu? Se você trabalhou, você estudou, você criou os filhos, você teve é, muitos momentos felizes, né? Não quer é, dizer que a vida é uma felicidade, a vida tem seu contraste, né? Tem é, os seus imprevistos. é. Isso ninguém está escape de nada, né? Isso, De adoecer, de sofrer um acidente, né? isso, Tanto acidente na saúde como acidente material, né? Então é, a gente nasce, a gente sabe que a gente está sujeito a tudo isso, e passar por tudo, né? Então a isso, gente vai pensando só no futuro para a gente ter assim pelo menos uma velhice melhor, né? é, Uma velhice mais isso, sadia, né? Mais folgada financeiramente. Eu acredito que a vida seja assim, né? isso, muito bem, corretíssimo, corretíssimo, Fidelis, muito obrigado, muito obrigado. Olha, gente, todos nós somos capazes, muito capazes, principalmente porque não tem um aqui nessa sala que não tenha aberto uma vez na vida o livro dos Espíritos, uma vez. Não tenha adoecido uma vez na vida, mas quando adoece. A lição do livro dos Espíritos, ou qualquer livro que seja, já é, na verdade, uma espécie de comprimido de medicação em páginas. E você começa a pensar sobre a sua vida. Passa, assim, um filme na sua vida e você vence. E você vence. Então, quer dizer, o que a mensagem trouxe para hoje, na verdade, é uma mensagem de bom ânimo. De bom ânimo, tenha de bom ânimo. E aí, como nós estamos tão habituados desde a infância, à nossa cultura, à forma, na verdade, que acontece, e você diz assim, eu preciso disso, preciso daquilo outro, tudo bem, tudo bem. De alguma forma, como você mesmo falou, Fidelis, a gente vai descobrir isso mais tarde, agora não. Ou seja, é como um aluno que esqueceu de estudar a lição e não tirou uma boa nota na prova. E aí os pais perguntam, filho, por que você tirou nota má na prova? Não estudou, não? Ele passa a cabeça na mão e diz assim, é pai, é mãe. Eu esqueci de estudar a prova. E aí, então, a vida da gente, de adulto, também é assim. Tem gente que vai dizer assim, não pise no meu calo que eu explodo. Tem gente que é assim. É assim. Eu já vi espíritas de dizer que não dá um prato de comida a quem é preguiçoso. Já vi dizer isso. E me disse na minha frente, eu passei uns 2 ou 3 dias doente. Eu fiquei.
Meu Deus, que mundo é esse? Porque, na verdade, o preguiçoso é uma alma encarnada. É um espírito encarnado, me desculpe. É um espírito encarnado. E que nós devemos ajudá-lo a vencer as suas dificuldades, a forma como pensa. É assim. Uma pessoa que nos assalta e a gente não entrega o celular e toma um tiro e morre, a gente não compreendeu ainda o valor da vida espiritual e da vida carnal. Talvez o celular é mais importante do que a alma. É isso que eu me refiro. Não é? Então, quer dizer, os dissabores da vida, nós vamos semeando do mesmo jeito como os amores. Não é? Plantamos dissabores e também plantamos amores. Seja tudo vale, como disse Fidelis. A gente vai consertando, a gente vai corrigindo para o nosso próprio bem. No fundo, ninguém semeia para ninguém, senão para si mesmo, como disse Fidelis, não é, Fidelis? Bem, gente. Isso, tua mão. Alguém quer mais falar? Adalberto, por favor. Disse. Não, eu estou escutando o Luiz falar, né? Sim. E estou pensando assim, na hora de um assalto, não sei, eu nunca fui assaltada. A loja já foi, mas a gente entregou tudo. E a gente entregou por medo. Não foi pensando na alma, não. Ah, não, vou morrer. Não foi, não. Tá certo. Foi medo. Então a gente pegou celular, aliança, o dinheiro. Não foi que nem você falou, pensar, a alma é mais importante do que... Realmente, vendo por esse lado, sim. Mas eu acredito que quando uma pessoa é assaltada, que ela entrega, que nem foi o nosso caso aqui, que entregamos celular, dinheiro, tudo, não foi pensando, não, eu vou entregar porque eu quero viver mais. Não, foi por medo mesmo. Entendeu? É assim, eu vejo assim, porque assim, para pensar assim, igual você falou, Luiz, porque a gente nunca sabe, né? Se a pessoa faz o que fala. A gente precisa ter uma evolução muito grande, né? Para ter essas. Pra, na hora da decisão, saber decidir para o melhor lado, para o espírito. Né? Eu vejo assim. E outra coisa que eu ia falar para você, que nem você está aqui, muito bem, né? Eu gosto sempre que é você, eu gosto que você traz coisas que realmente o espírito precisa escutar. Mas sobre a sua filha, que você falou que ela foi fazer a palestra para você. Ó, meu amigo, eu não quero te desanimar, não. Mas pode acreditar que teve gente que falou assim, nossa, eu prefiro a moça do que aquele homem lá. Que o ser humano é bem assim, porque aqui no centro, às vezes, né, cada dia é um palestrante, né? E tem dias que a pessoa, não vou, aquele homem é chato, não fala nada com nada, né? Aí eu fiquei pensando, né? Talvez seja, acredito até que ela já faça também palestra, né? Que tá no meio, mas pode acreditar, meu amigo, que alguém falou assim, nossa, gostei mais da conversa da palestra daquela moça do que daquele homem lá. Não vamos nos enganar. Mas é assim mesmo, sabe? Quem, na verdade, não sabe beber água sem açúcar e aquele outro que bebe água com açúcar, depende, não é? Às vezes, aquela pessoa que não pode beber água com açúcar, ela guarda consigo uma doença. Às vezes seja diabética, né? O outro é mais saudável. Né? Isso mesmo. Nós aqui trabalhamos com magnetismo para o tratamento de saúde das pessoas. E isso, na verdade, foi instaurado desde Mesmer, lá nos idos anos de 1774. Veio o magnetismo falando da doença, dos problemas humanos. E o magnetismo entra para curar ou aliviar as dores da alma. E esse magnetismo durou quase que 80 anos, e foi o magnetismo que trouxe o espiritismo. Verdade. Kardec é quem diz isso na Revista Espírita do ano de 1858, no mês de março. Ele vai falar sobre magnetismo e espiritismo. Aí então o que acontece? A nossa vida circula no meio de um campo magnético de atração, repulsão, de medos, de ódios,
de uma indisciplina da alma, porque os espíritas não estudaram o magnetismo, que Kardec, na verdade, foi também um magnetizador por mais de 35 anos. Então, a nossa estrutura mental, a nossa estrutura perispiritual e moral, ela está em falta, porque falta magnetismo. Ou seja, o estudo do magnetismo. Falta o estudo. No dia 21, eu estarei em Santo Antônio de Jesus, fazendo um seminário de abertura do curso de magnetismo que a Sociedade Espírita Pititinga está começando lá. No dia 21, agora, desse domingo agora ao outro, eu estarei lá, fazendo a abertura do curso, que começa em agosto e só termina em novembro. O nosso curso de magnetismo vai começar aqui em Feira de Santana mais uma vez, depois de tantas outras preparações, de tantos outros anos de preparação, porque eu sou um magnetizador, não é? E aí, então, nós vamos começar em março do próximo ano, preparando pessoas para uma vida melhor. Para uma vida melhor. E aí vocês vão ler no Livro dos Espíritos, na questão 388, o que eu estou dizendo. Kardec, ele aborda essa questão do magnetismo que vocês, me desculpem, talvez não conheçam, mas sugiro que conheçam, para saber como é a lei da vida, o fenômeno chamado vida. E o Espiritismo como um acesso moral para fazer com que a gente entenda tudo, como na noite de hoje. Para, entender as questões sobre os infortúnios na vida, existe um material dos Espíritos, do Espírito São Luís, que vai falar sobre as nossas causas trágicas, que nós mesmos pedimos. E não é Deus que manda. Ou seja, um acidente, um câncer, que muitas vezes a alma, que é o espírito encarnado, pediu para passar por aquela prova. E aí, então, tem muitas coisas a saber. Tem muitas coisas boas para compreender. O que sou eu? O que é o outro? Quando eu falei aqui que minha família é muito harmoniosa, e de fato, é porque nós temos substância para entender como viver em paz, como viver em equilíbrio, como saber por que os espíritos precisam de mim quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui. Antes de entrar aqui nessa sala, eu fiz um colóquio para com o Espírito de Verdade, ou o Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Dai-me bom ânimo para eu falar para os meus irmãos. Que eu possa ser servil para as necessidades dos Espíritos que são vocês, aqueles que nos conduzem para a marcha no futuro. Obrigado, Espírito da Verdade, pela verdade que desceste em mim, para que eu possa falar para o meu povo, dentro das minhas possibilidades e limites. Obrigado, Deus, Criador, que trouxe tudo para uma terra melhor, uma terra mais feliz, e que, na verdade, eu me coloco à disposição dessa felicidade para os meus irmãos que sofrem. Ah, Senhor, quantos são os que sofrem? Senhor, mais o que fazer com eles? Arrastá-los para a felicidade, puxá-los do buraco onde eles estão, para que ele encontre a paz onde eu estou. E aí a vida, que é o livre-arbítrio de cada um de nós, vai dizer assim, não, Luís, fica em calma, porque eles sabem já o que precisam. Uns vão tomar, na verdade, o elixir da vida, e o
todos vão tomar o elixir da morte. Não sois tu que vais mudar o destino da vida, porque tudo já está bem trabalhado. E assim, meu filho, tem calma, porque aqueles que guardam a luz no seu coração permanecerão cada vez mais recebendo mais. E aqueles outros que, na verdade, não compreenderam, serão como que esquecidos. E isto, meus irmãos, está no livro A Gênese, no último capítulo da lição dos últimos que serão chamados. Então, quer dizer, você está certa disso, Fidelis, você está ótimo, Adalberto, você está ótimo, todos nós estamos ótimos, mas, na verdade, no acerto da vida, cada um de nós aqui, com Deus, é que nós vamos sentir no coração, Senhor, ajuda-me a não cair mais. Então, meus amigos, eu dou por encerrado o meu trabalho. Deixa eu só falar uma coisinha, ô Luiz. Dia 21, dia 21 no canal Lifetime, é um canal fechado. Vai passar a história de Kardec. Dia 21 às 9h15 da noite, né? Não, porque assim, é uma história, quando você hoje se referiu a Kardec, eu já vi o filme de Kardec, eu achei bem interessante, sabe? Porque ele duvidou, né, das coisas, porque depois, quando ele falou, ele viu que aquilo tinha sentido. Então, eu só queria lembrar que acho que todo mundo hoje tem aqueles canais fechados, no Lifetime, dia 21 às 9h15. Eu não sei se vai ser o filme, o filme normal, que acho que tem quase 3 horas, né, aquele filme, ou se vai ser assim, continuação, vai passar um pouco e depois vai continuar. Mas vai começar dia 21 agora, o filme de Kardec. É um dos filmes que mais me chamou a atenção, até mais do que Nosso Lar e Mensageiro, esses outros. Que bom. Eu compreendo o que você está dizendo. Mais do que Nosso Lar. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Nosso Lar é muito importante. Muito importante para sabermos a vida no mundo espiritual, que começa no nosso lar e termina e a vida continua. São grandes lições que vocês não imaginam. E o espírito André Luiz trouxe muito mais do que espiritismo e sim magnetismo para aquelas lições. É verdade. Não é? Ou seja, do primeiro livro até o último livro, ele fala assim de magnetismo, que são as forças que nos conduzem. É verdade. Então, quer dizer, o nosso lar, ela é quase que a vida no mundo espiritual, que vai agora esclarecer, em segundo plano, aquilo que os espíritos com Kardec ensinou. Hoje, eu posso dizer a vocês, eu falei uma vez para Adalberto, que eu saio daquela condição de espírita comum para um espírita estudioso, pesquisador, eu procuro saber dessas coisas, mas não machucar ninguém com meus estudos, tá? Não é isso. Mas quanto mais se estuda, quanto mais se sabe, melhor. Os espíritos disseram para Kardec que os espíritos procuram aqueles que são mais instruídos. Olha aí. Seja na mediunidade, seja no processo magnético, seja na lição de um ESD, no curso de ESD. É verdade. Os espíritos procuram as pessoas mais cultas em forma de conhecimento espírita. Espírita. Então, um espírito São Luís que venha procurar um médium numa reunião mediúnica, então ele, na verdade, vai se ver em harmonia com aquele que, na verdade, compreender as suas lições. O Espírito pode dizer lições maravilhosas, você não compreender porque você não estuda. Não estuda. Não estuda.
E, na verdade, Kardec ele sempre nos orienta para um estudo sistematizado. E o estudo sistematizado de André Luiz, com todo respeito às federações, não é esse estudo sistematizado que Kardec orientou, não é. Não é. E aí, então, a gente começa a perceber na vida o que é que, na verdade, os espíritos querem da gente. Então, sem tirar ninguém dos seus lugares, dos centros espíritas que frequentam, abrir os livros. Abrir os livros. Tem livro aqui, tem livro aqui, tem livro aqui. Tem livro que não falta mais. Me desculpem. Mas eu acredito que, na verdade, Deus sabe o que quer. Eu não posso chamar um homem qualquer para construir um edifício de 300 andares. Não posso. Quando ele, na verdade, só aprendeu a construir cabanas. Não pode. Não pode. Ou seja, a lei é clara. A evolução é clara. Daqui a 10.000 anos, 10.000 anos, eu digo para vocês, eu não serei esse Luiz aqui. Mas muitos permanecerão onde estão. Tem uma palestra recente de Dr. Sérgio Thyssen, lá do Rio de Janeiro, filho de Francisco Thyssen, que foi presidente da federação. Ele recebeu uma mensagem espiritual muito bacana. Ele é carioca. E eu já sabia dessa notícia de que os que entendem magnetismo, que curam, que serão os médicos do futuro. Porque a medicina também vai mudar. E precisa mudar. Tem tantas informações sobre nós para o futuro, que é admirável. Lindo saber disto. Aí, então, a gente não pode ficar escorado nos cantos das paredes esperando por bons momentos. Cada homem, ele, na verdade, cuida do seu destino. Não é assim, Fidelis? Não é? Então, gente... Correto. Oi? Estou dizendo correto, é isso mesmo. Mas é isso, gente. A evolução do ser humano é o conhecimento. É. Em todas as áreas, né? Na religiosidade, na vida comum, tudo. É isso. Gente, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, tá? Que está chegando a minha hora. Fico muito feliz com você, Adalberto, porque me convidou. Que eu possa continuar sendo convidado, porque é um prazer. Não venho aqui para mudar nada, mas para ajudar a pensar um pouco, tá bom? Aproveita e já faz a duas prece. palavrinhas só. Meus parabéns, reflexões louváveis, explicada com muita sabedoria, inteligência. Parabéns, Deus que lhe abençoa sempre e abençoa a todos. A todos nós, Darcy, muito obrigado. Fidelis, Adalberto, Darcy, Vânia, Dirce, meu amigo Henrique Meirelles, meu amigo Mário Francisco, um abraço para os pernambucanos e meus vizinhos, que eu sou de João Pessoa, tá? Mas estou aqui na Bahia já tem 48 anos. Então, muito obrigado, gente amiga, um beijo no coração. Que nós possamos voltar para os nossos deveres do lar, para o repouso do corpo físico, que possamos dizer para Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Senhor Deus, muito obrigado. E dormir em paz, colocar os nossos corpos a serviço da recuperação das energias que foram aplicadas nesse dia. E que nós, espíritos, possamos estar ao lado de espíritos amigos que nos auxiliem na jornada que continua no dia seguinte, depois. Paz para todos, um beijo para todos. Muito obrigado.